eu vou te ensinar como Deus te vê, tua identidade profética, e ao final deste vídeo você vai estar alinhada nas verdades proféticas da palavra de Deus e vai decolar nas asas do Espírito, em grandeza e posicionamento. Isaías 40 vai ser um texto base que nós vamos usar hoje. Não todo o livro, mas nós vamos pegar o verso 1 e também caminhar em alguns outros versos da Bíblia. Eu estou animada. Eu amo compartilhar a palavra de Deus e eu amo saber que nela está escrito toda a minha história e que eu posso me apropriar de cada referência bíblica, de cada instrução bíblica para trazer a minha realidade, a voz, a presença, tudo o que os céus me abençoam. Porque a oração de Jesus para nós, ele nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Desta maneira eu inicio com você em oração, pedindo ao Senhor que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia, um caderno que você vai fazer anotações, se assim você prefere, e nós vamos iniciar este conteúdo. É assim que Deus te vê. A presença dele está conosco. E tem uma alegria que te encontra agora. Tem uma certeza que te encontra agora, sim. Setas de dúvidas agora elas são quebradas, caídas ao chão. E o seu coração, ele se rende ao Senhor neste momento. Sim. Eu declaro a tua casa toda rendida ao Senhor, como você tem orado, buscado, clamado. Deus, ele é um Deus de presença e presença manifesta. E a presença dele está aqui comigo e está aí com você. Eu oro agora, trazendo essa consciência e liberando essa consciência sobre a sua mente também, em nome de Jesus. Este tempo que nós vamos passar juntas aqui vai ser um tempo muito frutífero. Eu creio que após você encerrar essa live, você vai ter convicções dentro do seu coração. Isso porque o Espírito Santo de Deus, ele ama a sua vida. Ele ama fazer parceria com você. Ele ama dividir a mente dele com você, com todas as suas dificuldades e problemas. Nós estamos nos posicionando aqui como mulheres que não mais estão reféns de circunstâncias, nem de medos, e principalmente o desânimo que nos assola tanto. E nós vamos falar sobre o desânimo hoje aqui também. Principalmente como mulheres que dividimos uma vida com nossos maridos e temos tantos afazeres. O desânimo, ele pode ter encontrado voz em espaços na nossa história. Mas hoje nós declaramos o poderoso nome de Jesus e dizemos: desânimo, você pode ter nos acompanhado até aqui, você pode ter assumido a liderança de algumas áreas da minha vida, mas isso é dado um basta, e eu estou dizendo no nome de Jesus que nós caminhamos vitoriosamente, caminhamos sem o desânimo. O desânimo não nos marca mais, mas o posicionamento, e a voz de Deus, a presença manifesta do Senhor. Em nome de Jesus, somente o Senhor fala, para a honra e glória do nome dele, que é poderoso. O que nós vamos esperar do Espírito Santo para essa live, mais do que nós pedimos ou pensamos? Isaías 40 expressa muito bem como Deus te vê. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler este livro tão precioso, cheio de promessas. Isaías 40, verso 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Vamos ler este verso 1 e 2. Amanhã nós temos o dia 4 do posicionamento e eu quero continuar com você aprendendo no livro de Isaías 40, posicionando na palavra profética de Deus para nossa história. O dia é hoje. Não é amanhã, é hoje, amém? Glória a Deus.
nós vemos que essa palavra, ela está trazendo uma verdade. Deus está dizendo: consolem, encorajem e consolem o meu povo. E diga-lhes. Então hoje eu vou te dizer algumas verdades nessa palavra que estão trazendo já alinhamento para as tuas emoções, direcionamento também para o teu dia, para a tua história, o rumo. Lembra, eu tenho falado para vocês que existe uma guerra para ser definido quem vai dizer o rumo da história e a cultura. E quem vai dizer isso não vai ser os planos do inimigo, mas vai ser os planos e propósitos de Deus. Ele tem planos e pensamentos que são bons, e nós vamos descobrir cada um deles aqui. Com você, considerando o verso que nós acabamos de ler, Deus dizendo: consolem, consolem o meu povo, encorajem o meu povo. Não chegue para o meu povo e traga o desânimo, e ministre o desânimo. O que vai ser a voz de Deus, então? A voz dele vai ser sempre aquela voz encorajadora. E você vai entender o porquê, em qual ponto eu quero chegar com você, neste entendimento da voz de Deus, que sempre estará nos encorajando e nos dizendo: filha, você está alinhada comigo. Lemos aqui: diga para ela que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposta, ela já pagou por sua iniquidade. A voz de Deus, ela não vai trazer acusação e nem condenação. Vamos caminhar conhecendo 3 mulheres da Bíblia que se posicionaram. Elas não se posicionaram em uma época em que tudo estava favorável. Se identifica? Como está a sua realidade hoje? As coisas estão favoráveis? Bom, se não estiver, glória a Deus por isso, porque você pode se posicionar hoje e Deus te chama e quer sim você se posicionando. 3 mulheres. Primeira, Débora, muito conhecida. Desperta Débora. Segunda, Jael, também muito conhecida como aquela que derrotou o inimigo dentro da própria casa. E também a Abigail, aquela que livrou a casa dela e a descendência dela de um massacre, porque o seu esposo, nada sábio, agiu de uma forma tola e colocou toda a casa dele debaixo de uma sentença. Mas ela, posicionada, liderada pelo Espírito Santo, eu acredito que essas coisas que fazem menções no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não estava presente, pessoas que tiveram posicionamentos corretos, elas tiveram um soprar do Espírito Santo de Deus ali. Obrigado, Espírito Santo, por isso. Ele está presente em todo o curso da história. Eu e você precisamos saber que na criação de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Ele fazia um movimento. A Trindade, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eles estão presentes. A Bíblia é clara em dizer que em Jesus nós nos movemos, nele vivemos e nele existimos. Não vamos pensar que porque coisas da nossa vida estão desalinhadas e em desânimo, que Deus não está no controle da história. Ele está. Mais do que isso, ele está chamando a mim e a você para também estarmos nesse controle. E nós vemos na história dessas 3 mulheres posicionamentos que transformaram circunstâncias e elas passaram a viver na realidade da história de Deus. A Bíblia nos conta o posicionamento delas. O que os céus têm a dizer a seu respeito. O que os nossos filhos, nossos cônjuges, a nossa descendência, as pessoas que nos cercam, vão dizer a respeito do nosso posicionamento, da nossa vida, da nossa história. Eu espero que seja tudo alinhado, conhecidas como aquelas que ouviram a voz de Deus, que quebraram padrões geracionais de mentiras, de desânimo na vida delas. Amém? Glória a Deus. Juízes 5:7. Débora diz: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido.
Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Qual era o cenário? Um cenário de desânimo. Débora se levantou. Depois, nós vemos que Jael, em Juízes 4:21, entretanto Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele exausto dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. E vemos Abigail em 1 Samuel, no capítulo 25. No verso 23 ao 25. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o que significa o seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. 3 mulheres, marcadas por uma realidade, mas posicionadas para transformar essa realidade. Ambas casadas, a Bíblia faz menção que Débora era esposa de Lapidote, profetiza, esposa de Lapidote. Também fala de Jael, esposa de Heber. E aqui nós vemos quem? Abigail, esposa de Nabal. Ambas construindo uma vida e uma história. O curso da história muda quando elas entendem que precisam se posicionar sobre a circunstância para que venha o alinhamento. E esse é o mesmo convite para mim e para você hoje. Existe um reconhecimento da nossa autoridade, da nossa grandeza, do próprio reino dos céus. Baraque disse a Débora, em Juízes 4:8, se ela não fosse, ele não iria. Também vemos que Débora, em Juízes 5:24, diz sobre Jael o seguinte: bendita seja Jael pelo que ela fez, pelo posicionamento dela. E vemos Abigail sendo louvada pelo próprio Davi em 1 Samuel 25:35. Ele diz: eu ouvi o que você me pediu, vá em paz para a tua casa. Posicionamentos, eles destravam, romperes, eles liberam a história de Deus na nossa história. Obrigada, Espírito Santo, por essa verdade. O meu coração e o seu coração, ele cavalga vitorioso na causa da palavra de Deus e da verdade de Deus. Nós somos conhecidas nos céus como aquelas consoladas e também perdoadas. Não foi o que lemos em Isaías 40? As nossas circunstâncias não vão nos parar mais e nem nos paralisar mais. O desânimo não terá voz mais. Agora eu vou falar com você sobre o de Lucas, no capítulo 24. Você pode abrir lá e depois nós vamos ir em João, no capítulo 20. Tem verdades específicas, eu preciso te passar isso, porque é este alinhamento que o Senhor está trazendo para o seu coração. Nós temos no livro de Lucas 24, e aqui eu chamo a sua atenção para o que eu vou dizer agora. Tantas vezes, nós mulheres, acreditamos que é inútil da nossa parte o permanecer. O que nós vemos? Nós vemos muitas famílias, o padrão de Deus são famílias. Ele constituiu famílias, ele criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, e os dois deixam pai e mãe e se tornam uma só carne, e então eles constituem cada uma a sua família. Eu e você sabemos que Deus tem um padrão de família.
Eu e você também sabemos que nós temos as nossas expectativas, as nossas ansiedades, a nossa forma de fazer as coisas. E eu quero chamar a sua atenção para que você não mais se permita acreditar que só porque você tem sido aquela que tem buscado primeiro, que tem agido primeiro, que tem feito primeiro. Eu quero que você continue, que você persevere, porque posicionamentos, eles liberam romper na nossa casa, na nossa vida. E em Lucas 24, nós vemos que mulheres foram bem cedo, abra sua Bíblia comigo, foram bem cedo ao sepulcro. No primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, quem? As mulheres. Levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres disseram: por que vocês amedrontadas? As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Até aqui. Eu vou ler com você. E nós vemos chaves, porque mulheres, não foi apenas mulheres que seguiam a Jesus. Homens e mulheres o seguiam. Mas aqui foi elas tomaram um curso inicial e foram até o lugar onde o corpo do Senhor estava. Então, mulher, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu e você sejamos aquela que, se a presença de Deus está lá, se Deus está apontando para este posicionamento, se Deus está apontando para essa decisão, eu vou tomar essa decisão, eu vou tomar este posicionamento em nome de Jesus. Sabe, essa nuvem, esse embaraço que vem da voz do inimigo para nos fazer paralisar e nos calarmos por uma circunstância que eu e você temos uma expectativa que esteja, mas não está. Sabe o que mais? Deus é Deus na sua vida e Ele é Deus nas suas circunstâncias. Vamos seguir. Aqui nós vimos a identidade da mulher. Eu e você fomos feitas para ser aquelas que vão buscar onde o Senhor está mesmo. Está no nosso DNA, está na nossa identidade. É natural para nós olharmos e vermos onde Deus está. E termos nosso coração voltado para isso. Sabe o que mais? Permaneça e persevere assim, porque você vai trazer, romper, transformação para sua casa. Aleluia. Nós fomos chamados para viver uma realidade sobrenatural. Vemos aqui que não somente elas viram o sepulcro vazio, mas elas tiveram já uma experiência sobrenatural com a presença de anjos comunicando e falando com elas. Ei, mulher, pare de acreditar que as coisas sobrenaturais não são para você e nem para sua vida. Deus libera favor e graça e Ele te chamou para viver ao lado dele nas regiões celestiais. É um lugar alto onde você enxerga as coisas assim com visão sobrenatural. Sua vida é marcada, a nossa vida é marcada para experimentarmos o sobrenatural de Deus. O que mais? O permanecer. E agora eu vou com você no livro de João, no capítulo 21, que também é a mesma história, mas ela fala o que eu quero transmitir aqui. Ali em João 21, não. João 20, verso 16 e 17, nos diz assim: na verdade, um pouquinho antes do 16 e 17. É a mesma história que nós acabamos de ver, mulheres que foram ao sepulcro. E então, discípulos também vão. Mas aí acontece algo, eles voltam para casa ali no verso 10. Aí a história, a Bíblia, ela nos diz: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Houve uma mulher que permaneceu. Será que eu e você, podemos ser essas mulheres que vão permanecer? Quando os outros vai,
Quando eles enxergam algo e tornam dentro de si, porque nós somos pessoas pensantes, inteligentes, e tomam ações pelo que pensaram, pelo que concordaram dentro de si, na própria mente, elas tomam ações. Será que eu e você podemos ser essas mulheres que vamos permanecer? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Mesmo que a gente fique chorando, sabe? Mesmo que a gente vá permanecer sem entender ainda o que está acontecendo. Parecendo que o nosso coração está como uma estaca fincada. Será que nós vamos ser aquelas que vão permanecer? Será que nós podemos ser? Sim, em nome de Jesus. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Então, novamente, ela insistindo. Ela já tinha visto, ela já tinha pensado algo sobre aquilo que estava acontecendo. Ela tinha ouvido de uma forma sobrenatural os anjos comunicarem. Mas, novamente, ela insistiu naquilo. Essa é a nossa identidade profética. A gente não nos dá por vencida. E aquilo que a gente foi buscar, a gente vai fazer o que é preciso para que a gente tenha aquilo em nome de Jesus. Então Maria curvou-se para olhar dentro do sepulcro e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Então ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: não sei onde o puseram. Sabe, às vezes nós temos esse mesmo sentimento, e eu acredito que muitos de nós têm vivido uma realidade onde a gente olha para um objetivo, um alvo, um sonho do nosso coração. E na maternidade, então? E na maternidade, quando nós olhamos para os nossos filhos e a gente pensa: o que está acontecendo com o meu filho? Ou com a minha filha? Enquanto acreditamos nas mentiras que não somos uma boa mãe, que não sabemos liderar os nossos filhos, não sabemos ensinar eles. Enfim, a voz do inimigo, ela quer nos cercar por todos os lados, mas eu quero te dizer uma verdade agora. Quem nos cerca por todos os lados é a presença de Deus. O Senhor nos cerca por todos os lados. Em nome de Jesus, este é o alinhamento que nós vamos viver hoje. Então, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. E aí disse ele: mulher, por que você está chorando? Olha o segredo do permanecer. A sua vida é marcada pela presença manifesta de Deus, mas o que acontece? No começo, no início, você não entende. Talvez você vê até pessoas caindo na glória e no poder de Deus, e você pensa consigo mesmo: isso não é de Deus. Mas aí, você tem a tua experiência. Você tem a tua experiência. E essas são experiências, sim, sobrenaturais. Porque a mente de Deus não é como a nossa mente. E após isso, o que mais que acontece? O próprio Jesus, ele comunica e fala com você. Isso quer dizer que é uma regra? Não, gente, eu não estou passando uma regra. Eu estou fazendo uma leitura de algo que aconteceu numa história da Bíblia. Jesus, ele fala conosco da forma que ele quiser. E ele fala bastante. E ele pode ser o primeiro a iniciar o contato com você. Ou ele pode te levar para uma jornada para você entender este mundo sobrenatural, essa realidade do reino dos céus. E no teu permanecer, você vai avançar, sim, percebendo a voz de Jesus falando com você. Maria que ainda não percebeu, mas ela vai perceber. Vamos caminhar juntas aqui. Ela não reconheceu, né, que era o Senhor. Mas aí disse ele: mulher, por que está chorando? Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Então ela, pensando que era jardineira, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Maria procurando o propósito dela. Maria tinha um objetivo no coração dela. Eu e você também temos um alinhamento fresco do Pai para nós. Hoje, um alinhamento fresco do Pai para nós. Jesus lhe disse: Maria. Então ele chamou ela pelo nome. O Senhor hoje, eu creio, ele também te posiciona, te chamando pelo nome. Levantando o seu rosto
acima de todo desânimo e toda circunstância, te posicionando para olhar somente para Ele. Porque Maria, neste momento, voltando-se, voltando-se para Ele. Eu e você, voltando-se para Jesus. Ela exclamou Rabone, que significa mestre. E eu vou dizer a mesma coisa e te convido. Rabone, mestre. Jesus disse, não me segure, não me segure. Eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Que extraordinário. Encontros com Deus que mudam tudo. Encontros com Deus que mudam tudo. A minha vida e a sua vida é uma jornada de permanecer no Senhor. Cada dia é um posicionamento. A voz mentirosa do inimigo, tantas vezes ela quer nos dizer, eu tomei aquele posicionamento aquela vez, eu participei daquele encontro com Deus aquela vez, não mudou nada na minha vida, então não me adianta, eu não vou seguir fazendo. Eu estou aqui para ser essa voz de alinhamento e de esperança para te dizer, vai seguir fazendo, vai continuar fazendo, vai fazer um pouco a mais até, e vai fazer mesmo que esteja chorando. Ei, aquele que semeia com lágrimas, leva suas sementes com lágrimas, a Bíblia diz, com júbilo, colherá, voltará carregando seus feixes, o que você semeia, você colhe. Essa é a verdade, essa é a esperança. O Evangelho de Deus é bom demais e ele é a verdade. O que passa em sua mente, as decisões que você toma, elas podem ser refinadas e alinhadas. E é isso que eu vejo que Deus está fazendo hoje aqui. Está te convidando. Se levante acima do desânimo. E caminhe nessa identidade profética que você é chamada. Você não deve parar. Você não deve parar. Quando, na sua jornada, você sentir essa voz do desânimo te convidando para parar, faça essa pergunta a si mesmo. A si mesmo se pergunte isso. O que eu estou sentindo e pensando agora vem de Deus? E depois, é Deus quem está trazendo isso para mim? Você precisa trazer essa reflexão. Esse desânimo vem dele. Quando você fizer isso, você tem a mente de Cristo. E é nesse momento que eu sei com quem vive essa realidade que você vai pensar junto com ele. E eu abençoo a sua mente, eu abençoo as tuas decisões, eu abençoo os teus pensamentos. Quero te pedir que você coloque a mão na tua mente agora, no teu cérebro. E que você declare comigo, cérebro, obrigada pelos teus pensamentos. Obrigada pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento. E agora, no nome de Jesus, eu estou te dizendo, alinhe-se à mente de Cristo. Cérebro, eu te abençoo para se alinhar à mente de Cristo. Eu abençoo o teu cérebro. Eu abençoo as tuas decisões, todo o teu corpo. Porque você tem a mente de Cristo e neste momento de desânimo, hoje a sua vida é alinhada. Eu declaro a fidelidade de Deus, a tua consciência nisso. Presença também de anjos com você. Sua mente alinhada, sua casa alinhada, para que nesses momentos você pense como Cristo. É assim que Deus te vê. Consolada, perdoada, alinhada como quem tem a mente de Cristo. Qual a nossa identidade profética? Mesmo que as circunstâncias elas estejam tendo voz e ocupando um espaço, eu vou abrir espaço ao Senhor aqui.
eu vou permanecer na minha identidade profética. Então, é mais natural para nós. Essa é a nossa identidade. Buscarmos o Senhor, sim, abrirmos fila nisso dentro do nosso lar e tá tudo bem. Permaneça, não se cale, não pare, avance, porque você vai colher. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.